O hemograma é, sem sombra de dúvida, o exame mais comumente solicitado na prática clínica diária. Por quê? Porque ele é o início de diversas investigações, seja ela das doenças infecciosas, das doenças hematológicas, das doenças inflamatórias, das doenças alérgicas, enfim, são várias as patologias em que o hemograma faz parte do contexto da investigação. Não necessariamente ele é o exame que dará o diagnóstico, mas ele é muito importante, pois dá uma ampla visualização de como está o paciente naquele momento. E muitas vezes alterações são comumente notadas nesse exame. É exatamente um pouquinho sobre as alterações que a gente nota nesse tão importante exame é que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de alguns minutos, por volta de 10, 15 minutos, falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje nós vamos falar sobre um exame laboratorial, para ser mais específico, do hemograma. Esse tão importante exame que é solicitado por diversos profissionais para a investigação das diversas patologias. Não raramente ele dá alterado, o que levanta, por parte daquelas pessoas que visualizam, muitos questionamentos. Algumas dessas alterações não necessariamente significam doenças, patologias, pode estar apenas fazendo parte de todo aquele contexto clínico que, inclusive, motivou aquele profissional a solicitar o exame. Esse vídeo, de longe, não tem o objetivo de ensinar para a pessoa o hemograma, muito menos de, a partir da análise do hemograma, fazer diagnósticos, pois, como nós todos sabemos, o hemograma é mais uma das ferramentas que são importantes para você ter a investigação clínica como um todo. E, uma vez ele esteja alterado, pode significar de fato que esteja relacionado àquele problema ou pode ser até mesmo outra patologia. E é um pouquinho disso que nós vamos ver no vídeo. Mas antes de prosseguir, eu queria aqui dizer que você é muito importante, pois o canal não estaria crescendo se não fosse com o seu apoio. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu peço que considere se inscrever. E, uma vez inscrito, você marcando o símbolo de campainha, você será sinalizado dos conteúdos futuros. Isso é muito importante, pois a gente cresce enquanto comunidade. Da mesma forma, se você gostar do conteúdo, deixa aí o gostei, ou ainda, se você acha que ele vai ser importante para outra pessoa, não deixe de compartilhar, pois da mesma forma essa pessoa que além de ganhar a informação que você acha que era importante para ela, ela poderá visualizar outros vídeos que também pode fazer com que ela amplie o conhecimento. E claro, esse é um dos papéis do Hemato na Web, fazer com que a hematologia seja mais simples, mais disseminada e a informação possa ser acolhida por todos de forma simples e compreensível, claro que com responsabilidade. Pois bem, o hemograma é um exame relativamente simples. É um exame que ele significa, na verdade, uma fotografia do sangue, em que eu tenho três componentes do sangue e esses componentes são analisados de forma diferenciada. Um dos componentes é o componente das células vermelhas, chamado também de eritrograma. O outro componente analisado é o leucograma, que é a parte em que nós avaliamos como estão os glóbulos brancos, as células brancas, os leucócitos. E por fim tem a parte plaquetária, também chamado trombocitograma, plaquetograma, que é a parte que nós avaliamos a contagem de plaqueta e algumas de suas características. Dessa forma, vamos tentar diferenciar um pouquinho as alterações, começando pela parte vermelha. A parte vermelha do sangue, chamada também de eritrograma, é, como o próprio nome diz, a parte do hemograma em que eu avalio o componente celular dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos. De forma bem simples, as principais alterações notadas nesse componente, nesse setor, que é o setor eritrocitário, é principalmente quando há para mais ou para menos. Para mais são as chamadas policitemias, para menos as anemias.
O que é que eu avalio, então, para dizer se está policitêmico, ou seja, para mais, ou quando está para menos, o anêmico? Pois bem, existem diversas definições, mas a principal que a gente usa é baseada na dosagem de hemoglobina, ou ainda no hematócrito. É a partir daí que se define se o paciente é portador de uma anemia. Quando os valores estão abaixo da referência, que geralmente é em torno de 12 para a mulher e 13 de hemoglobina para o homem, nós definimos como um paciente portador de anemia. Atenção, esses valores de referência podem mudar de local para local, de laboratório para laboratório. Quando ocorre um aumento da hemoglobina, geralmente ali em torno de 17, 18, para fazer com que o hematócrito seja em torno de 55 para cima, isso geralmente significa que o sangue está com maior concentração dos glóbulos vermelhos. Então nós dizemos que o sangue está policitêmico. A gente tem que ter cuidado ao interpretar esses dados, pois não basta apenas o número, a gente tem que ter todo um contexto clínico. Vamos dar um exemplo aqui que você vai compreender um pouquinho melhor. Vamos supor que um paciente com suspeita de dengue. Esses pacientes costumam ficar desidratados por causa da própria infecção. Nesse paciente, ao avaliar o hemograma, não raramente a gente nota, por causa da desidratação, uma policitemia. E não necessariamente esse paciente é portador de uma policitemia. Aquele exame está alterado por causa do contexto da dengue. Então, quando você visualiza um exame alterado, você tem que ter em mente que tem que ter todo um contexto clínico para que seja interpretado de forma adequada e assim evitar decisões precipitadas ou até mesmo preocupações desnecessárias. Claro que a principal pessoa que será capaz de avaliar aquele resultado é aquela pessoa que solicitou o exame. Portanto, se o seu médico solicitou o hemograma, é nele que você deve buscar questionar as possíveis alterações. Não necessariamente aquela pessoa com uma redução da hemoglobina, geralmente ali próximo dos limites de referência, significa anemia. Claro que você tem que visualizar isso da mesma forma, baseado no contexto clínico. Assim, às vezes uma gestante, elas têm um nível de hemoglobina menor, porque na gestante ocorre o quê? Uma hemodiluição, ocorre um aumento da volemia plasmática por causa do estado gravídico e, em consequência disso, ela tende a ter uma diminuição da concentração da hemoglobina e não necessariamente a anemia. Outras alterações que são notadas na parte vermelha são as alterações morfológicas, aquelas alterações do tamanho, da forma do glóbulo vermelho. Então, é aí que vai ter hemácias microcíticas, quando há um tamanho pequeno, macrocíticas, quando há um tamanho maior, diversas doenças que podem dar essas alterações, assim, pacientes com microcitose, ou seja, uma diminuição dos glóbulos vermelhos, e esses glóbulos vermelhos são semelhantes a esferas, pode ser esferocitose. Pacientes com hemácia em forma de foice, no contexto de anemia, pode ser anemia falciforme. Enfim, alterações morfológicas podem também ser notadas no hemograma e as alterações que estão vistas podem estar relacionadas ao contexto de uma doença ou não. E quanto aos glóbulos brancos? Da mesma forma, os glóbulos brancos, na sua quantidade, eles podem estar aumentados ou diminuídos. Quando estão aumentados, chama-se leucocitose, que inclusive tem vídeo aqui no canal, você pode passar e conferir. Da mesma forma, quando estão diminuídos, a leucopenia, que também tem o vídeo, que inclusive é bastante visto aqui no canal, você pode passar, conferir, eu vou deixar aqui para você avaliá-lo. Então, essas alterações dos glóbulos brancos, aí existem diversos motivos que podem provocá-las. E essas alterações, da mesma forma que as alterações dos glóbulos vermelhos, tem que olhar no contexto clínico. Pois, dá um exemplo aqui da leucocitose, que é quando ocorre o aumento da quantidade de glóbulos brancos. Medicações podem levar ao aumento. A gravidez, que não é doença também, pode levar a um aumento. Então, existem situações que não são doenças que podem levar ao aumento. Claro que quando a gente vê leucocitose, a principal suspeita nossa são quadros infecciosos, infecções, pois corriqueiramente infecções, principalmente infecções bacterianas, levam o aumento dos glóbulos brancos. Assim,
Quando um paciente tem leucocitose, nós médicos e outros profissionais de saúde, a principal suspeita geralmente recai sobre possibilidade de doenças infecto-parasitárias. Claro que existem outras doenças que podem levar à leucocitose. Doenças inflamatórias podem causar isso também. Doenças reumáticas podem levar também. E como eu falei, o próprio uso de medicações. As neoplasias, que, sem sombra de dúvida, é a principal preocupação que leva muita gente ao hematologista por causa de leucocitose, é possível sim, porém, felizmente não é a mais comum. A leucopenia, que é a redução da quantidade de glóbulos brancos, podem também ser provocada praticamente pelos mesmos motivos, ou seja, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, neoplasias também podem provocar e, claro, medicações também podem provocar. Por isso, a gente tem que ter em mente todo um contexto para qual aquele profissional está solicitando hemograma e, a partir daí, ter as interpretações. Vamos mais um exemplo? Vamos supor que um endocrinologista, ou seja, que não tem nada a ver com hematologia, pediu uma avaliação nela tendo o hemograma do paciente, pois ele está suspeitando de que ele é portador de uma alteração da tireoide. Os exames confirmam que esse paciente é portador de hipotiroidismo e o hemograma aponta leucopenia, ou seja, redução da quantidade de glóbulos brancos. Isso está perfeitamente explicado pelo contexto, ou seja, essa alteração dos glóbulos brancos possivelmente está relacionado com a doença de base, no caso, a alteração da tireoide. E isso pode ocorrer com outras patologias também, inclusive, como eu falei, o uso de medicações. Então, é importantíssimo. Da mesma forma que, quando eu avalio o hemograma e noto alterações das células vermelhas, as células brancas também eu tenho que avaliar todo o contexto. E você, que está vendo o seu hemograma, deve ter em mente que a pessoa mais adequada para interpretá-lo é aquela pessoa que solicitou, pois ele sabe o motivo para o qual foi solicitado. Já a contagem plaquetária geralmente é mais simples, da mesma forma que nos glóbulos brancos a quantidade pode ser para mais, que a gente chama de trombocitose ou ainda trombocitemia, e para baixo, quando nós chamamos de trombocitopenia. Daí, as causas mais comumente são geralmente infecciosas também e as doenças inflamatórias. Mas aí entra também as doenças autoimunes. No caso, quando ocorre a trombocitopenia, ou seja, a redução da quantidade de plaqueta, que é o que nós chamamos de púrpura trombocitopênica, ou seja, aquela púrpura por redução da contagem de plaquetas. Da mesma forma, existem diversos motivos, diversas causas. A trombocitose, que é o aumento, está mais comumente relacionada a quadros reacionais, ou seja, aquele paciente que foi submetido a alguma cirurgia recente, paciente que teve uma grande queimadura, uma doença inflamatória extensa, como é o caso de uma pancreatite, ou então uma sepse abdominal, ou seja, quadros reativos, inclusive anemia. Anemia por deficiência de ferro não raramente costuma levar também ao aumento da plaqueta, trombocitose. Então, são alterações que eu tenho baseado na história clínica, por isso que é tão importante para o médico conversar. O médico tem que conversar com o paciente, pois a partir da sua história que você contou para esse médico, a partir da história do que você já teve, se você já passou por cirurgia, se você já teve algum problema sanguíneo anteriormente, na família tem também história de problemas sanguíneos, todo esse contexto histórico é que vai fazer com que aquele médico possa interpretar de forma adequada. Quer ver um exemplo? Mais um exemplo? Vamos supor que você foi submetido a uma cirurgia de retirada do baço e você, como um paciente, foi realizar um hemograma admissional, por exemplo, e foi notado aumento de plaqueta. Isso é perfeitamente explicado, pois aquele paciente que teve retirada cirúrgica do baço, seja por qual motivo for, muitas vezes ele tem aumento da contagem de plaqueta e não é doença, certo? Então são características que eu tenho que ter em mente. Pode até parecer repetitivo, mas por isso que eu estou sempre refazendo esse apelo aqui. Converse com o seu médico, pois ele é a melhor pessoa para avaliar. Células estranhas podem ser notadas também no hemograma. Pois é, não é o principal propósito do hemograma você avaliar células estranhas, mas elas podem ser notadas durante a avaliação. Assim, eu posso ter o diagnóstico de malária, que geralmente é feito pelo exame da gota espessa,
a partir do hemograma. Como eu falei, não é o exame adequado, mas pode ser flagrado. Assim como também outros parasitas intracelulares, ou ainda determinadas células malignas. Eu posso ter o achado esporádico de uma célula dessa circulando e notada no hemograma. É a partir daí que a gente vai ver a descrição no hemograma, células atípicas, linfócitos atípicos, se esses linfócitos forem estranhos ao que comumente é notado. São outras alterações que podem ocorrer também, principalmente na linhagem branca, mas elas podem ocorrer também nas outras linhagens. E aí, você tem curiosidade para saber um pouquinho mais do hemograma? Comente aí o que é que você acha desse tão importante exame, se você já se assustou alguma vez com algum achado anormal, e se você acha que tem um conteúdo que pode ser sugerido, aponte aí. Quem sabe o seu conteúdo sugerido não vira história aqui. E aí a gente pode conversar melhor, detalhar melhor sobre essa sua curiosidade. O hemograma, como eu afirmei, é um exame muito importante. Ele é a base da investigação não somente da hematologia, a ponto de alguns autores definir que o hemograma é a própria hematologia. Mas ele também é muito importante para outras especialidades, inclusive como marcador de gravidade, pois uma infecção com muitos leucócitos pode significar que o paciente está muito grave. O contrário também é verdadeiro, naquele paciente que tem um quadro infeccioso, um quadro inflamatório em que a plaqueta está muito baixa, por exemplo, pode ser grave também. Por isso, o hemograma, muitas vezes, em doenças que não tem nada a ver com sangue, é sempre pedido como exame adicional, pois eu tenho uma fotografia de como o sangue está reagindo àquele problema para o qual estou solicitando outros exames. Espero que vocês tenham compreendido. Esse é o propósito do Hemato na Web. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, faça o apelo aí, deixa o gostei. Se você está passando aqui pela primeira vez, agradeço imensamente e considere se inscrever, pois assim a gente cresce enquanto comunidade. Se acha que esse conteúdo vai engrandecer o conhecimento de alguém, compartilhe, pois ele poderá ser útil para essa outra pessoa. Eu espero mais uma vez que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.